Bem, amigos do Dimensão News, muito boa tarde. Temperatura boa, hein? Chegando a 31 graus em Porto Alegre. Também aqui puxou bem. Hoje pela parte da manhã, um sol lindo, maravilhoso. Mas não se engane. Não se engane porque vem a chuva aí e também o frio. Tá na hora, vamos se preparando para tirar a jaquetinha do guarda-roupa, porque vai vir uma onda fria aí. Mas, Tramandaí é isso hoje. Mas nós estamos preocupados, estamos aqui na casa do professor Andrius Benfica, professor em matemática, né, e uma série também de categorias, onde ele já, além de professor, também trabalha junto à Secretaria de Educação, e está muito preocupado com o andar desta pandemia, e muita gente também fala para a gente aí pelo WhatsApp do Dimensão, pergunta, e agora, como é que fica isso aí? As aulas, está tudo fechado? Será que meu filho vai voltar a estudar? Será que meu filho não quer mais estudar? Meu filho só quer joguinho no computador? E aí os problemas começam a desenrolar e acontecer dentro de cada casa e cada família. E o professor é uma continuação. A escola é uma continuação da casa. O professor é um segundo pai. Porque a maioria do tempo, o garoto, a garota, quando é pequena, passa dentro de uma escola. E os problemas estão que nem vai inflando, que nem balão, ou que nem sagu que vai proliferando, né, professor? Essa é a pura verdade. Mas nós estamos aqui na casa do professor Andrius Benfica, ele nos recebeu, obrigado, a reportagem de Dimensão, e a gente quer saber, professor, como é que, será que o aluno vai conseguir adaptar essa ideia? Vamos começar por aqui, vamos começar pelo mais baixo. Será que vai conseguir adaptar essa ideia de ele estudar em casa, o senhor na sua casa, né? Mas o senhor vai ter que cuidar de 30 alunos. Ele vai ter que só fazer a aula com o senhor, vai ser coletiva, como é que vai funcionar? Né? Já estamos em andamentos. Como é que está essa história, né, de uma nova era que está chegando aí, que a tecnologia está mudando. A pandemia, de tempo em tempo, acontece e muda o ciclo, né, da vida. E agora, pelo que parece, estamos entrando num novo ciclo, o ciclo da tecnologia. Né? Professor, boa tarde, obrigado. O que o senhor me diz? Boa tarde, Bueno. Boa tarde aos que nos acompanham pelo Dimensão TV. Agradeço o convite para estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre essa área tão importante para a sociedade que é a educação e trazendo aí a pauta que tem roubado a cena no campo educacional, que é exatamente o ensino remoto, né, esse ensino dito à distância, né, onde professores e alunos não interagem de forma presencial. Bom, eu inicio, Bueno, comentando que nós, professores, temos como uma característica muito própria da nossa profissão a capacidade de se reinventar. Muito tem se falado na sociedade como um todo, o comércio se reinventando para chegar até o cliente, enfim, a saúde se reinventando muito para dar conta também de todas essas novas rotinas no trabalho nessa área, e nós na educação não somos diferentes. Eu digo que é quase uma vocação de todo professor ter essa capacidade de se reinventar, se recriar, repensar suas práticas de ensino e de interação com os alunos. E aí eu faço um breve resgate, né, para justificar isso que eu estou falando, que nós temos essa capacidade de reinvenção, buscando aí a história da educação dos últimos 25 anos, lá em 96, por exemplo, com a nova LDB, no início dos anos 2000, as novas diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares nacionais, enfim, e também aí o ensino fundamental de 9 anos, a legislação que estabeleceu, né, aí a educação básica dos 4 aos 16 anos, incluindo a pré-escola como obrigatória, e agora mais recentemente também a Base Nacional Comum Curricular em 2017. Então tudo isso foi trazendo mudanças ao longo dos últimos anos na área educacional. E é claro que nada se compara ao que nós estamos vivendo agora desde março do ano passado. Então há exatos um ano, né? Um ano estamos enfrentando esse grande desafio que é o ensino remoto, o ensino não presencial. Bom,
Nós aqui em Tramandaí, aí eu vou trazer o relato do nosso município, que é um trabalho muito de dedicação de todas as equipes das escolas de buscar essa aproximação. Tanto é que o lema da Educação de Tramandaí em 2021 é a educação que aproxima, né? O ano passado tivemos como lema a educação que transforma, e esse ano, então, o nosso lema é a educação que aproxima, exatamente porque acreditamos que a aprendizagem ela acontece de fato, né? Verdadeiramente, significativamente para o aluno, quando ele interage com o professor e com os objetos de estudo. Então, se não houver interação, não existe aprendizagem. Não houver interação entre professor e aluno, entre aluno e aluno, entre aluno e o objeto de estudo, não existe aprendizagem. Por isso que estamos defendendo aqui no nosso município cada vez mais um trabalho próximo, junto, conectado com os alunos e as famílias. E nesse sentido, nós estamos aí passando por um processo de implantação de plataformas para facilitar, né? Facilitar essa interação professor-aluno. Você citou, né, o fato de será que os alunos estão verdadeiramente aprendendo? Será que eles estão aprendendo significativamente? Essa é uma preocupação que nós também, educadores, temos, e muito por conta disso, por acreditarmos na importância da nossa profissão, que nós estamos buscando essa aproximação com as famílias, né? Então, hoje no município nós temos, além dos materiais impressos que são entregues em plantões nas escolas, onde as escolas abrem as portas para receber as comunidades, claro, sempre respeitando os protocolos, os distanciamentos, o uso de máscara, enfim. Além do material impresso, nós também estamos interagindo virtualmente com os alunos. Então, eu gostaria de citar assim, que o trabalho dos professores está sendo de muita entrega, né? Nós estamos utilizando aí algumas plataformas, e aí eu posso citar, por exemplo, os grupos de WhatsApp, que são ferramentas muito acessíveis, que hoje em dia todos, ou praticamente todos os alunos possuem, né? Onde o professor pode colocar um recadinho, um áudio explicativo, uma foto, um vídeo explicando o conteúdo, enfim, e também se comunicando com as famílias. Além do WhatsApp, nós temos então também o Google Sala de Aula, que é uma plataforma fantástica que possibilita naquele ambiente ali virtual de aprendizagem que o professor coloque as atividades para os alunos e também receba o retorno deles, né? Então, tudo na plataforma. Além disso... Tipo um ao vivo, assim? Isso. O Google Sala de Aula é uma plataforma como se fosse um site, né? E aí os alunos podem ter o aplicativo no celular, onde eles baixam as atividades, realizam e depois também dão o retorno ao professor pela própria plataforma. Integrado ao Google Sala de Aula, nós temos o Google Meet, que é uma plataforma de videoconferência, que comporta até 100 participantes, 100 pessoas, né? Uma sala de aula, né, professor? Uma sala de aula virtual, onde desde o dia 1º de março, os nossos alunos e professores vêm interagindo, né? É claro que, como se trata de uma ferramenta nova, ainda estamos num processo de apropriação, de conhecimento, tanto alunos e famílias, quanto também os professores, porque nós também estamos tendo que aprender a lidar com essas ferramentas para conseguir interagir. E ali é uma aula síncrona, como a gente diz, né? Uma aula ao vivo, onde aluno e professor interagem, trocam ideias, conhecimentos e a aprendizagem de fato acontece. Bom, gente do Dimensão News, boa tarde para você que está entrando agora. Estamos com o professor Andres Benfica, né? Ele que tem a sua especialidade em matemática, mas também uma série de categorias, e vem conversando com nós sobre esse problema, eu já digo problema, porque as mães só sabem perguntar assim, meu filho tem que estudar. Mas antes agora do filho estudar, chegou a hora do professor estudar também. Porque o professor tem que saber como é que vai entrar na máquina. É muito simples chegar ali, ligar um computador, colocar lá o WhatsApp, o Google, mas vai manejar, vai trabalhar com aquilo ali, vai entre quatro paredes, é que nem nós estamos aqui agora, entre quatro paredes mandando uma reportagem para você, um recado para você. Então imagina o professor ter que estudar tudo isso. Tudo é novo.
Na realidade, é o tipo de uma faculdade à distância, né, professor? No fundo, começa tudo de novo. Então, a gente sabe e defende o ensino presencial na educação básica, né? A gente defende que, de fato, o espaço físico da escola, o ambiente da sala de aula presencial, ele é inigualável, né? Mas considerando que a gente também não poderia parar, deixar de assistir os alunos, estamos migrando e utilizando dessas ferramentas tecnológicas todas a nosso favor. Nós estamos utilizando ela a nosso favor para que não paremos no tempo, não deixemos aí de assistir os alunos, porque a gente sabe que uma interrupção prolongada nos estudos acaba prejudicando as próprias crianças. Então, como hoje, né, o cenário ainda está muito preocupante, né, vivemos ainda um período onde há um agravamento da pandemia na região, no estado e no país, pensamos que melhor assim do que nada, né? Então, e ainda eu ouso dizer que o trabalho está sendo um trabalho de muita dedicação, de muita entrega e eu diria de excelência, porque estamos conseguindo fazer o melhor que podemos, né? E aí a gente pede também assim que as famílias se engajem também nas propostas, nos auxiliem, e aí a gente fala, né, não auxiliar no explicar o conteúdo ou a matéria para a criança, porque isso de fato não é função da família, né? A função da família é dar aquele suporte à escola sobre a importância de estudar, ou seja, que o pai cobre, né, a participação da criança nas atividades, a realização dessas atividades. Professor, o senhor acha que, agora o senhor deixou ali um gancho para mim, o senhor já exerce professor há quantos anos? Este ano, agora em fevereiro, eu completei 10 anos na 10 anos de educação. estrada, de educação. Exatamente. Uma pergunta, o senhor acha que com esse sistema, o professor aqui, a câmera e o aluno lá do outro lado, o aluno vai interagir mais, ele vai estudar, que nem o senhor falou agora. O pai tem que cobrar. Não adianta só o professor ficar do lado do vídeo, olha, bababá, bababá, e o aluno em casa não se aprofundar. Porque agora com esse novo recomeço, uma nova vida, e a gente, depois de tantos anos aproveitando, está sentadinho numa cadeira, brincando, falando com um coleguinha, que nem o senhor comentou, e de repente muda tudo, do dia para a noite, tudo escurece. Precisamos do engajamento de todos os atores, né, da educação. E aí eu incluo a comunidade escolar como um todo, né, os professores, as equipes das escolas, enfim, que estão muito envolvidos, né, mas também os alunos e, de fato, os pais, os responsáveis pelos alunos, né? Então, a importância, né, da cobrança e da participação das crianças em devolver uma atividade que o professor propôs, um vídeo, se é um vídeo, façam um vídeo respondendo tal pergunta, né? Ou enviem um áudio relatando a resposta desse tipo de problema, enfim. Então, o envolvimento da família ele é importante nesse sentido, de dar aquele respaldo para as ações da escola, né? Sobre a importância de estudar, porque a gente sabe que a educação ela pode transformar vidas, né? Ela é a principal ferramenta de transformação de uma sociedade, e aí, mesmo num cenário de pandemia, a gente não pode simplesmente, por não estarmos presencialmente em sala de aula, né, desistir da educação. Então, é importante que, neste cenário que estamos vivendo, com inúmeros desafios, e aí eu falo também com relação aos professores, né, eu me coloco, eu hoje estou na gestão pedagógica e também estou lidando com essas transformações enquanto professor, né? Porque a gente está tendo que reformular o nosso próprio material didático, as nossas aulas, repensar elas, porque a aula presencial ela é diferente da aula remota. Sim. Ou a aula à distância, então eu tenho que reajustar uma série de fatores para conseguir desenvolver da melhor forma possível aprendizagens, né? Ou seja, a gente acredita que, claro que a um longo prazo a gente ainda vai sofrer alguns problemas, porque alguns assuntos daqui a pouco ficaram para trás por uma questão de prioridade, né?
mas assim, eu acredito que também com o envolvimento de todos esses atores que eu citei anteriormente, a escola e as famílias, a gente vai obter um resultado melhor. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente vem trabalhando, assim, uma parceria escola e famílias, né? Professor, a nossa situação econômica no Brasil ela é grande. O senhor sabe que não é toda criança que tem um computador em casa, um simples telefone, um WhatsApp, né? Aí vem aquele problema do pai, do aluno, alguém tem que dar um pulo na escola para pegar o escrito, né? Os polígrafos, o material. Tá. Nessa diferença, será que é muito grande? A escola será que vai ajudar com alguma coisa, colocando um horário à disposição? Então, Bueno, nós estamos oferecendo nas nossas escolas agora, nessa última semana, desde a semana passada, plantões, né? Plantões nas escolas, com alguns dias em que as escolas abrem as portas para acolher as famílias e também fazer a entrega desses materiais impressos, porque exatamente temos também que nos responsabilizar por aqueles que não têm essa conectividade, né? Não tem essa condição dada pela família de ter um material, um recurso, um equipamento tecnológico. Então, muito por conta disso, nós estamos disponibilizando os materiais impressos, como você falou, apostilas, sequências didáticas, guias, orientadores para as famílias, para que essas crianças possam aí, de fato, não regredir, né? Desenvolver aprendizagens que já foram consolidadas ou ainda, na medida do possível, avançar em novas aprendizagens, né? Então, nós temos sim esses plantões, né? E as famílias podem ir até a escola nos horários que elas combinam, porque a gente tem que também respeitar aí os protocolos necessários, né? Para conter a pandemia. Então, as escolas seguem abertas para fazer a entrega desses materiais. Com relação ao atendimento professor-aluno na escola, nós torcemos, né, de fato, para que tão logo a pandemia retorne a níveis menos preocupantes, eu diria assim, né, para que a gente possa então iniciar uma nova metodologia de ensino, que é aquela metodologia de ensino híbrido, né, que vem tanto sendo divulgada aí, nos últimos meses. Na verdade, estávamos planejados para iniciar em março com o ensino híbrido, e aí tivemos que recuar por conta da bandeira preta, o agravamento da pandemia, mas a gente torce para que logo em seguida a gente retorne a níveis menos preocupantes da pandemia para conseguir fazer isso que você mencionou, né? Que é fazer o atendimento presencial com os devidos cuidados, os revezamentos, né, os distanciamentos necessários para a gente também não criar na escola um ambiente propício para a propagação do vírus, né? Professor Andros Benfica, conosco hoje aqui no Dimensão, estamos ao vivo, direto aqui da residência do professor, respondendo algumas perguntas que várias mães, várias famílias perguntaram por Dimensão, o que está acontecendo? E eu pergunto ao professor assim, mesmo sendo um estúdio à distância, professor, que vai se começar agora, a hora que der, né? Vai se cumprir esse horário de carga estudantil no ano ou vai prejudicar a criança? Então, Bueno, nós, amparados pela legislação, pelas resoluções do Conselho Nacional de Educação, nós estamos desenvolvendo o trabalho dentro de um calendário letivo, com todas as horas necessárias para que validemos este ano letivo. Tanto o ano passado, que foi aí, nós tivemos 13 dias presenciais apenas, né, lá no início de março, e aí o restante da carga horária foi totalmente remota. Este ano, a previsão, e nós temos já um plano para o ensino híbrido, é de que a gente possa retornar com uma parcela da carga horária presencial. Mas com relação às horas, todas elas são validadas pelo trabalho dos professores, né? E também por disponibilizar de fato para as famílias esses momentos de interação. A gente sabe que, comparado ao ensino dito tradicional, o ensino presencial
é diferente, né? Como é que eu vou considerar a carga horária de uma atividade? A atividade da aula presencial, ela não é a mesma da atividade remota, da aula remota, né? A gente precisa redimensionar todo esse trabalho. E muito por conta disso, a gente também faz ajustes no planejamento, redimensiona o currículo, né? Ou seja, estabelece prioridades, né? O que eu vou trabalhar, o que é mais importante, o que eu poderia deixar para trabalhar no próximo ano. Né? Então a gente está fazendo essa repactuação do currículo, né, para estabelecer prioridades, e tudo isso amparado pela legislação nacional, pelo Conselho Nacional de Educação. Então o trabalho vem se dando nesse âmbito, assim, de redimensionar o planejamento das aulas. O senhor que já tem uma estrada longa, né? Não tão bom. Mas é longa, 10 anos lecionando é um campo muito grande. E a gente passa por várias coisas, como o senhor passou. O senhor tem várias especialidades. O senhor acredita que essa nova vida, esse novo estudo que está chegando aí, não só no municipal, mas no estadual, federal, eles vão ter que se adaptar. Todo mundo vai ter que se auto-adaptar para, se quiser, melhorar um pouco a situação. Porque estamos realmente precários. O senhor acha que o estudo, ele vai dar um passo grande com essa tecnologia, porque estamos se adaptando à tecnologia, né? Ou o senhor acha que vai atrasar um pouco? Eu acredito que esta está sendo uma oportunidade ímpar para todos os setores da sociedade, né? E para nós da educação está sendo uma oportunidade de, mais uma vez, nos adaptarmos, readaptarmos, replanejarmos e nos reinventarmos, né? Eu acredito que todas essas aprendizagens que nós estamos tendo em 2020 e 2021, elas permanecerão para os próximos anos. Eu não acredito que nós vamos voltar ao mesmo ensino que nós tínhamos, até porque a gente começou a perceber que a gente pode priorizar algumas coisas em detrimento de outras, ou seja, estabelecer prioridades no ensino para o melhor desenvolvimento dos cidadãos das nossas escolas, né, que nós estamos formando. Então, eu acredito que, por exemplo, o Google Sala de Aula, que é uma plataforma incrível que os professores e alunos estão passando aí a conhecer desde 2020, 2021, esse ano continuamos. Você falou da rede estadual, né? A rede estadual já utilizava o Google Sala de Aula em 2020, nós em Tramandaí, na rede municipal, começamos em 2021, e eu acredito que isso é um passo muito importante, porque o ensino híbrido, esse ensino que se dá em um momento na escola e um momento na sala de aula, vai prosseguir, vai durar para depois da pandemia. Ou seja, esses espaços, esses ambientes virtuais de aprendizagem serão também oportunidades, possibilidades de ensino para depois da pandemia. Então eu acredito assim que estamos aprendendo bastante. Nós temos professores, por exemplo, que estão virando YouTubers, né, criando vídeos para explicar os conteúdos, contar histórias, enfim. O trabalho está sendo muito, muito bonito na rede municipal de ensino de Tramandaí. Os professores estão de parabéns por exatamente se engajarem e entenderem a importância que nós temos, né, para o desenvolvimento da sociedade, porque se a gente parar, as crianças vão regredir. Então, por entender que isso é muito prejudicial para todos, ninguém está parando, ninguém está ficando para trás, né? A gente está procurando assim desenvolver, e até aqueles que daqui a pouco não têm tantas habilidades com as tecnologias estão tendo uma oportunidade agora de aprender com os que sabem mais. Enfim, as trocas elas acontecem. Nós temos os grupos de trabalho de professores do nosso município, onde eles trocam ideias. Ontem mesmo, no grupo de professores de matemática, ao qual eu faço parte, uns professores dando dicas de ferramentas tecnológicas para os outros, para melhor desenvolver as aulas. Então, assim, está sendo uma oportunidade muito diferenciada para a evolução da educação. Eu digo assim que nos últimos 10 anos já vínhamos numa caminhada de implantação de uma cultura digital nas escolas, mas que estava muito acanhada.
E a pandemia, de certa forma, acelerou esse processo, ou seja, possibilitou que a gente acreditasse, né, que era possível e que precisávamos, era necessário, né, essa atualização. Então, eu dou os parabéns a todos os colegas professores, né, pelo excelente trabalho que estão desenvolvendo, buscando essa educação que aproxima, essa educação que possibilita a interação entre professor e aluno. Eu vi uma pesquisa, professor Andres Benfica, agora, dias atrás, canal de televisão aberto, é sobre a profissão educacional, o professor. Por que ser um professor? O que o professor te traz de retorno? A profissão professor. Tá? Que nem comentaram esses dias. Profissão repórter, está na televisão, é boa e é arriscada, é o que eu respondo. Mas é boa, eu gosto do que eu faço. O senhor, como professor, também adora, gosta do que faz. As faculdades estão caras. Tem gente que começa a fazer a faculdade, a cadeira, e não consegue terminar porque está cara. No Brasil, as faculdades são caras, caríssimas. E quando não consegue pagar um ano, o juro é exorbitante. Nunca vi disso, mas aqui é o Brasil. Pergunta, o senhor está vendo como é que o senhor vê a profissão professor, a parte educacional, nessa etapa de vida? Bom, é uma pergunta. Que responsabilidade, em falar sobre Não, essa nossa mas é profissão, verdade, mas né? é verdade, é. Eu digo assim, eu estou na educação porque eu acredito na educação, né? E eu acredito que isso deveria ser em todas as profissões, né? Eu vou desempenhar essa função porque eu acredito que ela é importante para a sociedade, né? Então, nós professores, eu acredito que essa é a crença de todos, né? De que nós somos importantes, né? Nós fazemos a diferença na sociedade. E aí, com relação à oferta de formação de professores, aqui na nossa região, e aí eu vou fazer um recorte para o litoral norte, né? Nós temos instituições, né, que oportunizam a formação em nível superior para professor, né, para formar professores. Então, nós temos em Tramandaí o Instituto Estadual de Educação Barão de Tramandaí, que oportuniza o curso normal, que é o antigo magistério, né, para formação de professores em nível de educação infantil e ensino fundamental anos iniciais. Nós temos a URGS, que é um espaço riquíssimo, onde eu fiz o meu mestrado em ensino de física. A URGS também oportuniza alguns cursos de formação de professores, licenciaturas. Nós temos a UERGS em Osório, nós temos o Instituto Federal do Rio Grande do Sul em Osório, com alguns cursos de licenciatura em matemática, em língua portuguesa. Então, nós temos hoje no litoral, assim, de certa forma, nós somos, assim, privilegiados por termos essas instituições, né, para formação em nível superior para professor. E assim, eu acredito que a nossa profissão, ela, como eu citei no início dessa entrevista, né, ela passa por uma série de mudanças, né, nas últimas décadas. Aí eu citei alguns pontos apenas, não citei, por exemplo, a inclusão escolar, que é uma legislação, querendo ou não, bastante atual, né? Assim, nós passamos por essa reinvenção constante. E eu acredito que os próximos professores a se formarem, aí eles virão também com essa visão de que é necessário se apropriar cada vez mais das tecnologias, por exemplo, porque isso é inevitável, não tem mais volta, né? A utilização desses recursos vai se dar para o resto, né, dos próximos anos aí na área da educação. Então, a gente tem que avançar nesses aspectos, né, ainda, temos muito que avançar, mas eu acredito que estamos no caminho. Assim, a profissão está passando por uma transformação, porque a sociedade se transforma. Nós nos transformamos enquanto professores para também dar conta da transformação da sociedade. Cada vez a informação é mais rápida, é mais ágil, e aí o conhecimento, querendo ou não, está atrelado à informação. Não estou dizendo que conhecimento é informação. Às vezes
não necessariamente corresponde à mesma coisa, mas a gente sabe que com a possibilidade de fazer uma pesquisa rápida no Google, por exemplo, tu encontra ali diversos assuntos, informações. Eu posso aprender a fazer um bolo, eu posso aprender a fazer uma maquiagem, eu posso, né? Então, a aprendizagem ela acontece em diversos espaços e ambientes, e aí o professor também está passando por essas transformações para dar conta desse novo cenário global, né? Sempre se atualizando, nunca para de estudar. Exatamente. Nós, Vai acompanhando o que vem vindo. Exatamente. A gente está aí, eu, por exemplo, aproveitei o ano passado, eu fiz uma outra especialização. Eu tinha já uma especialização na área de tecnologias, aí fiz uma pós-graduação nova, aproveitei o tempo também que tive para estudar, para conseguir fazer aí me aprimorar as minhas práticas enquanto professor. E eu acho que isso é uma realidade de todos, assim, todos nós estamos fazendo seminários. Hoje, por exemplo, nós temos o seminário do SESC, que o município de Tramandaí está oportunizando para que todos os professores façam, com o Mário Sérgio Cortella, né? Então, é um grande filósofo brasileiro, e nós estaremos conectados com ele via YouTube, assistindo a palestra dele. Então, estamos em constante aprendizagem. O senhor também está estudando agora a ideia. Isso aí. A distância um pouquinho. Exatamente. É por isso que tocamos que tudo está vindo por esse caminho novo agora. Exatamente. É isso aí. Não tem mais volta. Eu acho que esse é o grande... viramos a chave um pouquinho na educação, porque começamos a perceber que é possível também aprender dessa forma, né? São novas aprendizagens. Eu não digo que são melhores ou piores. São novas aprendizagens, e aí nos próximos anos a gente vai também seguir. Professor, gostei, parabéns. Gostei da entrevista com o senhor. Uma pessoa culta, uma pessoa que nos recebeu de braços abertos. Muito obrigado. Agradecemos. E acredito que você do outro lado da telinha aí também, você que está vendo agora ao vivo, ou vai ver daqui a pouco, esse é o professor Andrius Benfica, professor em matemática, né, esclarecendo um pouquinho para você do que essa pandemia trouxe sobre a área educacional, como vamos fazer, como vai ser entre professor e aluno, e a telinha no meio, que nem estamos agora eu e você. A gente do lado de cá e você do outro lado. Se descarregar a bateria, morreu a conversa. Mas se a bateria estiver bem carregadinha, que nem o professor, que vai ter que estudar para se manter e se colocar diante de vocês. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, Bueno, a oportunidade aí de falar com a audiência de vocês, do Dimensão TV, e nos colocamos à disposição também para trazer novos esclarecimentos aí durante o ano. A gente sabe que teremos em algum momento o retorno para as aulas presenciais, que hoje não estamos possibilitados, mas que a gente acredita que vai ser um momento também histórico, né? Porque estamos aí há um ano distantes dos alunos de forma presencial, estamos próximos, conectados, como você falou, pela telinha, ou seja, atrás da tela tem gente, tem pessoas, né, com sentimentos, com emoções, e aí a gente quer logo em seguida, aí, na medida em que a pandemia melhorar a situação, o cenário, a gente poder reencontrar com os alunos nas escolas. Professor, eu me esqueci, passou em branco. Muitas escolas, praticamente todas as escolas, nós temos salas de computadores para aqueles alunos que não têm um computador em casa. Será que lá vai ter um monitor e que os alunos podem participar? Sim, nós temos. Hoje nós temos nas nossas escolas laboratórios de informática que passaram por uma reformulação nos últimos 2 anos, 2019 e 2020, eles foram todos reequipados. Nós temos nas escolas os instrutores de informática, que são profissionais habilitados na área, com formação em nível superior, e que fazem o trabalho de assessoramento ao professor. Então é o professor da turma mais o instrutor de informática naquele ambiente para auxiliar alunos também a utilizar essas ferramentas. Então nós temos sim, e aí a gente acredita que quando voltarmos, né, para as aulas presenciais, esses espaços serão muito utilizados para potencializar as aprendizagens dos alunos. Muito bom. Andrius Benfica, professor de matemática, estivemos aqui, obrigado. Imagens do Sidney Dutra, José Bueno, para o Dimensão News, aguarde. A gente volta com mais notícias das ruas da cidade ainda hoje.